E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão no Enem PPL do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos em poucos minutos. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre um aumento de quê? Vamos lá. Para a gente poder entender essa situação, a gente precisa olhar para o balão, né? Para a situação do balão e entender que aqui a nível do mar tem bastante partícula. Ó, essas partículas são de azulzinho aqui. E por ter bastante partícula a nível do mar, essa pressão aumenta, ela é grande, né? E aí, aproximadamente, a pressão vale 1 atm a nível do mar. Enquanto que esse balão vai subindo, vai tendo menos partículas, elas colidem pouco, então a pressão ela vai diminuindo, né? Então, por exemplo, aqui pode ser que a pressão tenha chegado a 0,8 atm. E aí isso já é o suficiente para a gente poder analisar. Uma outra coisa que também vai diminuir em relação ao gás externo que circunda aqui vai ser a redução da temperatura. Por quê, Luiz? Porque as partículas vão estar mais afastadas. E se as partículas vão estar mais afastadas uma das outras, a temperatura tende a diminuir porque as colisões entre as partículas também acabam diminuindo justamente por conta dessa distância. Então, olhando para dentro do balão e imaginando que aqui a temperatura ainda é a mesma, tá? E só quem diminuiu foi a pressão, a temperatura do meio externo, a gente pode fazer o seguinte: PV igual a nRT. N representa o número de mols, né? O número de partículas que estão dentro do balão. E como o balão está fechado, né? Se tivesse aberto ele tinha estourado, esse N não muda, o R não muda, e o T a gente está considerando que ele não muda. Então, a pressão no balão vai diminuir. Por quê? Por conta da pressão externa. E aí isso faz com que as partículas comecem a ganhar mais espaço, ganhar o volume, né? O volume vai aumentar. Então, durante a subida no gás, no interior do balão, ocorre o aumento de quê? Ocorre o aumento de volume. Luiz, mas e o aumento de pressão acontece? Não. A pressão não se modifica. Para esse balão estar em equilíbrio, a pressão do balão é igual à pressão do lado de fora. Se tivesse maior ou menor, esse balão poderia correr o risco de estourar. Então, não tem aumento de pressão. Densidade pode ser? Densidade não pode ser. Por quê? Densidade a gente calcula como massa sobre volume. Se o volume do gás aumenta, né, a densidade diminui. Então, ocorre uma redução da densidade. Logo, a letra C está errada. Temperatura. Bem, a gente considerou que a temperatura é constante, mas se a gente imaginasse, né, que a temperatura do balão fosse diminuindo aos pouquinhos, né? E por que ela diminui aos pouquinhos? Porque a temperatura do meio atmosférico é menor. O balão, então, ele vai cedendo energia para o meio externo. Então, a temperatura do sistema vai diminuindo aos pouquinhos. Ou seja, a temperatura é muito mais provável que ela reduza ou permaneça por um tempinho a mesma coisa. E olha só, a letra E também não pode ser porque massa molar está associada ao interior, né, do gás e não trocamos o hélio. Então a massa molar desse gás continua sendo a mesma. Portanto, o gabarito é a letra A. E eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou você, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Então, eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!